Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Com a gente? Tá tudo ótimo? Está começando mais um vídeo aqui pro canal. Roda a vinheta! E o vídeo de hoje é contando pra vocês como que foi a minha gestação. Se vocês ouvirem barulhos de fundo, vocês ignorem. Como vocês sabem, eu gravo pelo meu telefone, eu edito pelo telefone. A gente ainda não tem microfone profissional e muito menos aparelhos profissionais. Então, vocês ignorem os barulhos de fundo, tá bom? Bom, gente, eu vou contar pra vocês primeiro como eu descobri a minha gravidez. A Elisa já nasceu, tá bom? Mas eu vou contar pra vocês desde o comecinho como que foi. Eu descobri, gente, a minha gravidez eu já estava de 1 mês. A minha menstruação desceu em agosto, do dia 19 ao dia 25. Foi a última vez que desceu. Mês de setembro não desceu. E de acordo assim com a nossa cabeça, eu engravidei em setembro. Porque na verdade, gente, a gravidez ela vai por 10 meses. Né? Ela vai por 10 meses. Mas, enfim. E aí, na minha cabeça, tá que a gente engravidou em setembro. Porém, de acordo com o ultrassom, eu engravidei em outubro. Eu descobri em novembro, dia 2 de novembro. E no ultrassom mostra que eu engravidei dia 2 de outubro. Mas, enfim, a gente até hoje também nunca entendeu essa questão, né? Mas, ok. E, gente, a Elisa tava sendo gerada no ovário. Eu não sei se eu já cheguei a contar pra vocês a história de que eu comecei sentindo primeiro umas dores na barriga e fui fazendo exame, fui atrás pra poder saber o que estava acontecendo. Na época eu estava trabalhando na Ouse, na loja de moda fitness que tem aqui no Montevideo, que é da Thaisa. Na época eu tava trabalhando lá. E aí, até então eu saí do serviço pra poder ver sobre a minha saúde, porque eu sempre fui uma pessoa muito desligada da minha saúde. Eu nunca dou atenção em nada do que eu sinto. E essas dores estavam muito constantes, estavam muito forte. Era piores do que uma cólica menstrual. Então, tipo assim, tava me preocupando muito. Não só eu, mas meu marido também tava muito preocupado com isso. E aí eu saí da loja pra poder resolver questões sobre isso, porque não dava pra mim poder resolver sobre a minha saúde e trabalhar ao mesmo tempo, porque eu não tinha tempo praticamente pra nada. Eu dedicava muito somente à loja, somente ao serviço, então acabava no fim que eu não tinha tempo pra nada. O único tempinho que eu tinha, eu organizava a casa, porque eu e o Gustavo trabalhava. E aí a gente tinha o Zeus também, o Zeus tava filhotinho. Hoje em dia o Zeus tá enorme. Então, tipo assim, o único tempinho que eu tinha, eu nem saía, eu ficava em casa arrumando a casa. Apesar que, tipo, não tinha muita coisa pra arrumar, porque a gente não ficava em casa direito. Praticamente a gente só ficava em casa à noite. E eu pedi conta, comecei a dar mais atenção à minha saúde, fui fazendo exames. E, gente, foi ao total de 10 testes pra poder descobrir que estava grávida. E contando o teste de sangue e o teste de farmácia. Foi ao total de 10. Tudo, contando tudo, 10. Toda vez que eu ia no hospital com essa dor, eu falava os sintomas que eu tava sentindo, contava sobre o meu período menstrual, né, que não tava descendo. E toda vez eles sempre faziam o teste de sangue, porque pra eles eu estava grávida sim. Só que a Elisa estava sendo gerada no ovário. Então, tipo assim, só foi aparecer o positivo quando ela foi pro útero. Que daí que foi dar o positivo. E, gente, foi uma loucura. Uma loucura pra descobrir essa menina. Porque até então, tinha uma médica que ela tava jurando que era um cisto, porque eu cheguei a fazer o ultravaginal. E ela tava jurando que era um cisto no meu ovário. Não era um cisto, era a Elisa. E a Elisa ficou sendo gerada no ovário durante 1 mês. E aí até então, gente, no nono teste, eu já tava, tipo assim, desistindo já disso tudo. E sim, eu era uma tentante. Eu já tava tentando desde abril. E então eu já tava, tipo, muito desanimada.
já, toda vez que falava, mas você já fez teste? Faz de novo. Eu já fazia aquela cara tipo, ai gente, de novo, toda vez só dá negativo, só aparece negativo. E então chegou um ponto que eu não queria mais fazer teste nenhum. E já tava literalmente acreditando que era um cisto. Essa médica até passou remédios e eu não tinha comprado ainda. E graças a Deus eu também não comprei pra poder tomar eles, porque se eu tivesse comprado pra tomar eu tinha perdido a Elisa, porque esses remédios ia fazer eu ter um aborto. Então graças a Deus eu não tomei, nem passou pela minha cabeça de querer já comprar esses remédios. Graças a Deus, porque senão a dona Elisa não estaria aqui hoje, gente. E depois disso, gente, foi maior alegria quando eu descobri que eu estava grávida. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês, como que foi a minha reação descobrindo que eu estava grávida. Lilica! Olha a minha cara! A Chanel. Aonde, Eva? Aqui! Não é possível, meu Deus! Agora compensou 50 reais que eu paguei! Aqui! Eu tava na minha mãe, como vocês viram no vídeo, eu tava na minha mãe. A minha mãe foi a primeira pessoa a saber. E eu tava tão feliz, gente, que eu não fiz surpresa pra ninguém. Depois ali daquele vídeo que a gente realmente viu que tava escrito ali positivo naquele resultado, eu já liguei pro Gustavo já pra contar. Minha mãe já ligou pro meu pai, depois já ligou pra minha tia que mora em São Paulo, mas é minha prima. E aí, pra vocês terem uma noção, foi no horário de almoço, quando foi do nada, o Gustavo e meu avô apareceu lá na casa da minha mãe pra poder ver, né, ali com os próprios olhos que realmente estava escrito positivo. E foi a maior alegria pra todos nós, vamos se dizer assim, pra todos nós. Pra mim, pro Gustavo, pra minha mãe, mas meu pai, pro meu avô, mas a minha avó, pra minha sogra, pra minha cunhada, pra todo mundo, pra família inteira. A gente tava muito ansioso por esse momento e as únicas pessoas que sabiam que a gente tava tentando eram os meus pais e a minha sogra. E quando deu o positivo, todo mundo ficou super feliz, todo mundo muito alegre com a chegada, né? E principalmente no chá revelação, que eu vou postar pra vocês aí também como que foi o chá revelação. E, né, com o coração transbordando de alegria por acompanhar esse momento tão especial para vocês dois e para toda a família. Vi cada sonho nascer junto com essa nova vida. Sentir a emoção em cada preparação, em cada detalhe feito com tanto amor. É tão bonito ver como essa criança já é tão esperada, tão amada, tão celebrada, antes mesmo de chegar ao mundo. E eu, como amiga, não poderia estar mais feliz por testemunhar essa bênção que está iluminando a vida de vocês. Entre tantos sorrisos, ansiedade boa e esse brilho que só quem espera um milagre conhece. Chegou a hora do segredo ser revelado. E agora eu posso dizer, né, com todo o carinho do mundo, que vem aí com muita doçura essa criança que já é muito amada, com muito amor. E a cor que vai brilhar na vida de vocês, dessa vez, vai acontecer agora, nesse momento. Curioso. Deixa vocês bem ansiosos. Você acha que vai ser tão rápido assim?
Tira foto. Deu pra ver? Viu? Tira bastante foto. Dá pra eles, Camila, pra tirar foto. E veio a Lisa! Vocês viram aí, né, gente? Confesso pra vocês que eu achava que era menino. Não sei o que tava passando na minha cabeça, mas pelos sintomas que eu tava sentindo e pelo que as pessoas falavam, eu achava realmente que era menino. Porque, gente, eu não tive enjoo. As únicas coisas, assim, de sintoma mesmo que eu tive foi muito sono. Um desejo absurdo por doce e também por salgado. Eu tive desejo absurdo pelos dois. Não senti desejo de comidas estranhas. E meu cabelo, ele ficou muito lindo, maravilhoso, um brilho surreal. A minha pele limpíssima. E não me deu azia, não me deu queimação, não me deu nada dessas coisas. Então, tipo assim, pelo que as pessoas falavam, eu achava que era um menino. Mas não, né? Veio a Elisa. E quem sabe no próximo vem um menino, né? A gente tem planos pra ter um segundo filho mais pra frente. Porque agora a Elisa só tem 2 meses. Então, mais pra frente, ali quando ela tiver 2, 3 anos por aí, até 4, aí a gente tenta novamente, se for da vontade de Deus. E meus planos, gente, é ter um casal. Eu sempre sonhei em ter um casal. Uma menina e um menino. Mas agora eu falo pra todo mundo. Talvez Deus tenha outros planos. Talvez pode ser 2 meninas. Ou realmente talvez pode ser um casal. Ou pode ser só a Elisa. A gente nunca sabe, né? O futuro só pertence a Deus. Então o que ele decidir pra gente tá ótimo. Eu só espero que ele concorde comigo de esperar mais um pouquinho pra poder mandar outro bebê. Por favor. Mas, enfim, durante a minha gestação, gente, teve sim algumas fases, vamos dizer, difíceis. Fases de solidão, de choro, de angústia, de medo. Teve tudo isso. Num período ali da minha gravidez, vou dizer dos meus 5 aos 7 meses de gestação, eu tive placenta baixa. Aí eu tive que ficar de repouso, eu não poderia pegar peso, não podia fazer esforço, não podia ficar muito tempo em pé, não podia fazer caminhadas ou viagens longas, eu não podia fazer praticamente nada. Eu tinha que ficar de perninhas pra cima. E isso pra mim foi horrível, porque eu não gosto de ver ninguém fazendo nada por mim, ainda mais na minha casa. Eu gosto de eu mesma estar fazendo, e eu não podia fazer. E quando eu descobri que eu tava com a placenta baixa, eu estava dando faxina em casa. E aí minha mãe teve que vir pra ajudar o Gustavo a terminar de fazer a faxina. E, gente, nossa, foi horrível. Horrível. Porque, igual eu falei pra vocês, eu odeio ver as pessoas fazendo alguma coisa na minha casa. Odeio. Não gosto. Não sei. Eu fui criada vendo a minha mãe, ela mesma fazendo as coisas dela lá. O máximo ali que ela pedia minha ajuda era pra lavar vasilha. Fora isso, ela nem pedia minha ajuda. Então eu cresci com aquilo na cabeça. Tipo, na nossa casa é a gente que tem que organizar, é a gente que tem que arrumar. Não é ninguém que tem que arrumar a nossa casa. A não ser que, tipo assim, você pague uma pessoa pra poder ir lá arrumar quando você não tem tempo. Aí, ok, beleza, ótimo. Mas, caso contrário, é você que arruma a sua casa. Então eu cresci com isso e odeio ver gente arrumando a minha casa. Até quando a gente veio embora, a minha mãe veio pra poder lavar a casa pra mim. E eu fiquei, tipo assim, meio assim. Eu não pude fazer nada de ficar lá cuidando da Elisa, né? Olhando a Elisa. Mas no fundo, eu tava odiando. Odiando, gente. A minha mãe até falou, você tá odiando, né? Que a gente tá aqui limpando a sua casa e não é você que tá limpando. Eu falei, não. Mas eu também fiquei muito agradecida pela ajuda. Meu pai e minha mãe me ajudam bastante. Minha sogra também. Meu esposo, né? Todo mundo ajuda bastante a gente. Principalmente meu pai e minha mãe. Mas fora isso, teve sim seus momentos maravilhosos na gestação. Eu fiz o meu ensaio de foto. Não foi algo, vou dizer, programado. Foi tipo assim, programado há muito tempo. Foi programado, gente, 3 dias antes de tirar a foto.
Essa foi a programação. Inclusive, eu vou postar aí pra... Postar não, né? Mostrar pra vocês algumas fotinhas que a gente fez. Vocês virem as fotos, gente. Quem tirou foi a minha cunhada. Ela pegou uma câmera profissional emprestada de uma amiga dela. E quem tirou as fotos foi ela. E, gente, algumas poses que a gente fez na foto, eu peguei tudo do Pinterest. Praticamente todas eu peguei do Pinterest. Eu e ela. E aí eu queria tirar fotos com o chapéu também. Eu mais gostava, tipo, bem estilo country. Só que a gente foi tirar essas fotos no lago. E aí, a gente tinha um horário pra poder tirar essas fotos. Eu, na verdade, eu queria tirar foto no pôr do sol. Só que a minha cunhada tinha que devolver a câmera lá pelas 5 horas, até umas 5h30. E ela tinha que ir pra igreja. Então, gente, tipo, foi uma correria danada pra tirar aquelas fotos ali. Não saiu do pôr do sol do jeito que eu queria. Mas as fotos saíram bonitas, saíram maravilhosas. Tanto eu como o Gustavo, a gente amou o resultado das fotos. Então, foi isso. A minha gestação teve, sim, né, suas fases ruins. Vou dizer que algumas fases que a gente se sentia sozinha, angustiada, com medo do que tava pra vir, de não dar conta de nada e tudo mais. Mas também teve momentos maravilhosos, que eu sou muito grata por todos os momentos bons que a gente teve. E os momentos ruins também, porque eu tenho pra mim que momentos bons e ruins são todos momentos de aprendizado, principalmente os momentos ruins. Mas, graças a Deus, tirando tudo isso, foi tudo maravilhoso, tudo perfeito. E eu confesso pra vocês que tanto eu como o Gustavo, a gente tá vivendo a melhor fase da nossa vida, que é ter a nossa filha aqui conosco. E a Elisa foi um milagre, né? O Dr. Walter até falou pra gente que a gente pode agradecer muito a Deus, porque praticamente é 0,00001% de bebê que resiste quando tá sendo gerado no ovário. É pouquíssimos resultados de que o bebê vai pro útero quando tá sendo gerado no ovário. Pouquíssimos resultados mesmo. Então a Elisa foi um milagre na nossa vida. E eu sou muito grata a Deus desde o começo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que vai acontecer ainda na nossa vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha contado tudo pra vocês detalhadamente. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada e que também não tenha ficado confuso aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido como é que foi a minha gestação. E tirando isso, gente, da placenta baixa, eu não tive nenhuma outra complicação. Graças a Deus. Tirando isso da placenta baixa e da Elisa sendo gerada do ovário, eu não tive nenhuma outra complicações. Sintomas que eu senti, eu não sei se eu contei, mas se eu contei eu vou falar novamente. Eu senti muito sono, muita dor de cabeça. Nossa, gente, praticamente todo santo dia minha cabeça tava doendo. Não passava de jeito nenhum, viu? E deixa eu ver, desejos por comida doce e salgada eu tive pelas duas. Não teve, tipo assim, só de doce ou só de salgado. Não, tive das duas. E deixa eu ver, acho que só. E eu não ganhei peso, gente. O peso que eu estava foi somente da Elisa. No começo eu tava perdendo muito peso, mas também eu não tava me alimentando direito. Aí eu comecei a me alimentar direito, a Elisa começou a ganhar peso. Quando eu engravidei, eu tava com 100 quilos. Durante os pré-natais, eu vou falar pra vocês que eu cheguei, gente, aos 90 quilos, estando grávida da Elisa. Depois, gente, eu fui engordando, porque daí eu comecei a tomar um remédio que ele fazia engordar. Só que, no caso, eu não tava engordando, eu tava ficando com o peso que a Elisa estava ganhando. A Elisa nasceu, gente, com 3 quilos, redondo, 3 quilos e 50 centímetros. Então, eu peguei o peso dela. A partir do momento que tirou a Elisa, eu voltei lá pra baixo. Quando a Elisa nasceu, eu tava com 105 quilos. Tirou a Elisa, depois de um tempinho,
eu fui pesar, eu já tava nos 95. Aí esses dias pra trás eu fui pesar, eu já tô nos 90 novamente. E não, eu não estou amamentando. Depois eu vou contar tudo isso pra vocês. Depois eu vou contar meus relatos de parto, relato de amamentação, relato do puerpério e do baby blue, que eu passei por esse baby blue. Mas agora eu tô bem melhor, tô sabendo compreender as coisas. Eu me questionava bastante por não conseguir fazer algumas coisas, mas hoje em dia eu já tô melhor, já entendi que tudo tem seu tempo, né? E coisas que eu queria fazer nessa gestação, agora com a Elisa, eu infelizmente não consegui, mas quem sabe na próxima eu consiga, né? Se não conseguir, tudo bem também. Foi essa a vontade de Deus e o que a gente tem que fazer é respeitar a vontade dele. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já curte, comenta e compartilha, tá bom? O canal está de volta, tendo vídeo todo domingo às 18 horas, que é às 6 horas da tarde. E shorts, vulgo Reels, toda terça e sexta, às 15 horas, que é às 3 horas da tarde, e às 18 horas, que é às 6 horas da tarde, tá bom? E se vocês não me seguem nas redes vizinhas, eu sempre falo que é muito importante vocês estarem seguindo. Vai estar o arroba aqui dos ladinhos, tá? Instagram, TikTok, tá bom? Vocês vão lá me seguir e acompanhar tudo. E sempre quando acontece algo no canal, tipo, não dá pra postar vídeo no dia, ou que o vídeo não quer ser postado, problemas técnicos, essas coisas, ou atraso, essas coisinhas, eu falo tudo lá no meu Instagram. Então por isso que é muito importante vocês estarem me seguindo, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!